Olá! Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a ferramenta Overleaf. O Overleaf é uma ferramenta que nos ajuda a utilizar o processador de texto LaTeX sem que a gente tenha necessidade de instalar esse sistema, o LaTeX, no nosso computador. O Overleaf é um site, uma ferramenta online, e ela nos permite também trabalhar de modo cooperativo, ou seja, nós podemos compartilhar o nosso arquivo e editar ele em tempo real junto com outras pessoas. O Overleaf ele é muito parecido com ferramentas como o Microsoft Office Online ou o Google Documents, e ele tem uma interface bastante amigável. Ele, por ser um sistema online e um serviço, ele possui duas formas, de pagamento. A primeira é a gratuita e a segunda, bom, a paga. Acontece que a ferramenta gratuita, ela não tem grandes limitações quanto à produção de texto e ela acaba sendo bem adequada às nossas necessidades. Existem alguns recursos que a gente não consegue utilizar na conta gratuita, que são recursos, por exemplo, de conexão com GitHub ou outras ferramentas. Bom, essa interface que você está vendo é a interface do Overleaf. Como a gente pode ver, é uma interface bastante limpa. Aqui na janela central, a gente pode ver os projetos que nós temos, ou que foram compartilhados conosco. Na interface aqui à esquerda, nós podemos ver todos os projetos que nós temos, ou os projetos que são de nossa propriedade, e os projetos que foram compartilhados comigo. Também a gente vai poder ver aqui os projetos que foram arquivados, que nós decidimos arquivar ou jogar no lixo. Existe a possibilidade da gente utilizar uma organização por pastas, então a gente pode criar pastas e atribuir arquivos a elas apenas por uma forma mais fácil de organização. Bom, nós temos aqui em cima uma janela, um campo para buscar projetos, caso isso seja necessário, e cada projeto pode ser manipulado rapidamente de modo a criar uma cópia. Nós podemos fazer o download desse projeto, podemos arquivá-los ou jogá-los no lixo. Aqui em cima à direita nós temos algumas ferramentas em relação à nossa conta, a configurações da nossa conta ou dos projetos. Aqui à esquerda nós temos a ferramenta de criação de novos projetos. Nós podemos criar diversos tipos de projetos. Criar projetos em branco com uma estrutura, um esqueleto mínimo para um documento, a partir de algum exemplo, realizar o upload de um projeto, ou seja, se nós tivermos algum projeto feito em um processador offline, instalado no nosso computador, ou se nós tivermos outros projetos que nós fizemos backup, por exemplo, e a gente quer restaurar esse backup, ou se nós queremos importar algum projeto a partir do GitHub. Lembrando que a importação do GitHub muitas vezes esbarra em capacidades de uma conta paga. Existe também a possibilidade de a gente utilizar modelos que provêm do próprio repositório do Overleaf, e daí nós podemos escolher entre os formatos existentes. Nós, nessa nossa primeira aula, vamos utilizar o projeto em branco. Vou clicar aqui sobre o novo projeto em branco e ele vai pedir um nome. Eu vou colocar aqui projeto. Ao criar o nosso projeto, nós vamos ser levados para a página de edição. Na página de edição, nós temos algumas áreas que podem ser observadas. Então, a primeira área fica aqui à esquerda, e aqui nessa área nós temos a possibilidade de selecionar, por exemplo, o menu do projeto. Aqui no menu do projeto nós temos a capacidade de fazer o download do PDF ou do arquivo de projeto completo em um arquivo .zip, por exemplo. Criar uma cópia do projeto ou verificar, por exemplo, o número de palavras. Nós também podemos fazer a sincronização desse projeto com o Dropbox, o Git ou o GitHub, ferramentas que só estão acessíveis na conta paga, e selecionar outras opções de construção que vão desde a fonte que a gente vai utilizar e o tamanho da fonte,
até a língua, né? A língua que nós vamos usar para fazer a verificação gramatical e também o compilador que nós vamos utilizar. Nós também temos aqui a possibilidade de criar novos arquivos para o nosso repositório, né, no nosso projeto, novas pastas, fazer o upload desses documentos, editar, né, o nome desses documentos ou excluí-los. Todos os arquivos que nós colocarmos dentro do projeto vão ficar aqui concentrados nessa área. Na área de edição, que é essa área aqui, onde você vê um conjunto de códigos, existem duas formas da gente acessar, né? Através do código source, ou fonte, né? E também através do rich text. O rich text é mais ou menos o que a gente veria no documento formatado, só que ele possui uma formatação bem primitiva. Então é apenas para a gente conseguir ver de forma mais rápida o resultado da formatação, ou se a gente quiser ajuda, né, no momento da construção do texto. Nós vamos utilizar basicamente a função source. Na região central, a gente pode ver a capacidade, né, da gente renomear o projeto, de nós encontrarmos no PDF ou no arquivo de fonte partes do documento que seja do nosso interesse, né? Nós temos também a ferramenta de recompilação. Então, quando nós quisermos avaliar se alguma coisa que nós fizemos no corpo do texto teve algum efeito sobre o documento final, nós podemos vir aqui em recompilação. E aqui nós temos algumas ferramentas como a recompilação automática, o modo de recompilação, ou seja, se nós queremos o modo final mesmo ou apenas um rascunho, e configurações a respeito da checagem de erros de sintaxe. Nós também temos aqui a possibilidade de ver arquivos de log, ou seja, erros que podem ter acontecido, ou warnings, né, para nos avisar a respeito de pequenos problemas na formatação, e fazer o download do PDF. Nós também temos aqui à direita, né, da tela a capacidade de verificar ferramentas de revisão, onde nós podemos utilizar essa ferramenta para criar comentários no texto, para compartilhar o nosso documento, para submeter ele a alguma ferramenta, né, de submissão, caso exista esse link, fazer uma verificação do histórico de modificações e um chat, caso nós estivermos utilizando a edição compartilhada. Então aqui temos a ferramenta inicial, né, de edição, e aqui à direita nós temos o documento PDF final, uma visualização do documento em sua versão final. Como a gente pode ver, esse é um sistema bastante simples e ele nos ajuda aí a utilizar o LaTeX de modo mais rápido e fácil. Se você ficou curioso, assista o nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre marcações de formatação básica para criar o nosso documento. Até mais!